Amém? Há umas 2, 3 pregações atrás, eu mencionei para vocês acerca de uns vídeos que eu assisti lá no YouTube, cujo tema era o que é a vida. Perguntava-se para o entrevistado, no final da entrevista, o que é a vida, então o entrevistado respondia lá, né, dava alguma resposta em relação a isso, o que é a vida. Então, o título do que eu vou tratar hoje é justamente essa pergunta: o que é a vida? Vamos orar mais uma vez, antes de tudo? Pai, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor e pedimos graça, mais uma vez, para compreendermos a Tua Palavra, que ela venha falar ao nosso coração nessa noite, ministrar, nos ensinar, nos iluminar acerca da revelação da Tua Palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Dá só um pouquinho mais de volume no meu microfone. Que a gente tem que manter o equilíbrio aqui. Velho surdo, jovem que ainda escuta bem, mas vamos no meio termo aí, tá? Porque eu preciso me ouvir, senão eu forço demais a minha voz aqui. Acho que vocês não estão ouvindo, eu fico gritando no microfone. Então, ainda que eu já dei um spoiler naquele culto retrasado, o que é mais que retrasado? Passado, retrasado, retrasado? Meus professores aí, vocês não sabem? Não existe? Procura aí no Google aí, ó. Procura no Google aí, a gente... professor de português não sabe o que é. Tem que chamar a Cíntia Chagas para ser membro da Gólgota, e ela salva nós. Eu vou ler algumas respostas acerca dessa questão, daquilo que foi respondido. Então, vai estar passando ali, né? A primeira delas é essa daqui, ó. A vida não é real, é só uma simulação. Quem disse isso foi um especialista em segurança de computador. Os TIs aí, é assim que vocês pensam? O pessoal que é da área de TI aí é assim? A vida ela não é real, ela é só uma simulação. O João Marcelo Boscoli, que é um produtor musical. O que um produtor musical tem a dizer a respeito da vida? Então ele diz que a vida ela é um milagre químico que sonha. É uma ilusão perceptiva no nosso cérebro. Esse tinha dado um tapinha, fala a verdade. O André Lyon, um fotógrafo, também envolvido na área da arte, disse: a vida é a matéria animada. Não me interessa muito o que é a vida. O que mais me interessa é a consciência da vida. Por que eu vivo? Meio contraditório isso, né? Não me interessa muito o que é a vida, mas acerca da consciência da vida. Mas parece não fazer muito sentido você ter consciência da sua vida e não saber do que se trata a vida. O filósofo Clóvis de Barros Filho, ele disse: é a condição de energia que busca mais energia. Potência em busca de potência. É uma energia com consciência que busca ser alguma coisa. Gabriel, o pensador, disse: a vida é um milagre, não no sentido religioso. É algo que temos que ser gratos a todo o minuto. Daí, dentro dessa visão que até aqui se demonstrou que seria uma visão altamente existencialista,
puramente existencialista. Eu estava assistindo um programa de reality show chamado Largados e Pelados. Pastor pode assistir essas coisas? Quem assiste aí Largados e Pelados, levanta a mão aí. Só? Então, esse Largados e Pelados é um reality show onde, literalmente, duas pessoas são largadas peladas dentro de um lugar lá, no mato, literalmente no mato, às vezes num deserto, e eles têm que ficar 21 dias se virando lá, né? Tem que encontrar água e tem que encontrar comida. Tem que ficar 21 dias lá, certo? Enfrentando lá. E eu achei interessante que uma menina lá que ela se identificou como budista antes, né? Se identificou como budista. Chegou um momento que o bicho pegou, né? Porque você está lá vários dias sem comer e sem beber, e ela literalmente se ajoelhou assim e ela fez uma oração. Ela orou literalmente assim: universo, me ajude. Eu fiquei pensando nisso, né? Porque algumas pessoas por aí muitas vezes identificam o budismo como algo semelhante ao cristianismo. Mas isso que eu estou falando não é o que eu penso, é aquilo que os próprios budistas falam. Uma monja muito conhecida, tem vários vídeos no YouTube, eu ouvi isso da própria boca dela, ela falando, eu vi ela falando isso, que na concepção budista não existe Deus. Não existe Deus. E Jesus não é em nada com aquilo que a Bíblia fala, por exemplo, acerca dele. Jesus não é Messias, não é o Salvador, porque não há do que ser salvo no final das contas. A filosofia budista é uma filosofia de uma suposta evolução espiritual do ser para alcançar um ponto na sua existência onde ele é absorvido pelo universo, por essa questão chamada universo, que seria uma espécie de panteísmo, mas não existe pessoa, não existe um Deus pessoa. Então, quando você ora para que o universo intervém, na minha mente só tem sentido se essa pessoa está dando ao universo uma personalidade. Porque para atender à oração dela, o universo precisa ser um ser que pensa. Porque não faz o menor sentido, na minha concepção, você orar, falar, criar um diálogo com algo que não tem uma mente, algo que não pode responder, algo que não pode raciocinar. Então, você vê a furada que é essa concepção, mesmo filosófica, porque nem filosoficamente falando faz algum sentido. Quando eu falo de filosofia, estou falando dessa questão de dar sentido à vida. Não tem sentido isso. Se eu não creio na existência de Deus, e eu sou budista, não faz o menor sentido eu fazer uma oração para que o universo intervenha na minha história. A não ser que eu estou dando ao universo a posição de um ser que pensa e chamando ele de Deus. O ator Pedro Cardoso, ele disse assim: é alguma coisa que passa e que só tem sentido diante da sua finitude. O Fernando Meirelles, o cineasta, ele disse: é uma história escrita por um idiota, cheio de som e fúria, e não quer dizer nada. O Cleto Bassic, que é um ator e produtor de teatro, ele disse: a vida é uma sucessão de acontecimentos que não se sabe bem para onde vai, e de fato eu não sei de onde eu vim, eu só vou. Alan Souza, um prestador de serviços sexuais, viu que evoluiu, né? Gostaram? Qual que é a tua profissão? Eu sou um prestador de serviços sexuais. Gostei. Ele falou: a vida é uma bosta. Ao mesmo tempo, ela é maravilhosa. A vida é boa, ela é ruim. A vida é realidade e é fantasia.
A vida para mim é momento. A vida é o que a gente consegue fazer com ela. Um menino de 11 anos chamado Gustavo dos Santos respondeu: a vida é uma jornada que você tem que decidir as suas escolhas. Fico pensando no menino de 11 anos filosofando acerca da vida, né? Levantando conceitos acerca da vida, né? Se alguém me perguntasse para mim com 11 anos de idade o que era a vida, eu falava: é andar de cueca. Andar de cueca, estourar o dedão do pé jogando futebol na rua, odiar ir para a escola. Eu odiava ir para a escola, gente. Pensa num cara que odiava estudar. A Maísa Silva, uma atriz, sei lá o que ela é, afinal de contas. A vida é uma passagem, uma oportunidade de você fazer o que você quiser, de você ser quem você quiser. Você não tem que viver para ser alguém. A vida é uma grande descoberta. A gente tem que sempre estar evoluindo. Aí tem a irmã Luísa Sonza. A Luísa Sonza, ela disse assim, que a vida é evolução. E aí eu acho interessante, né, essa concepção existencialista que muitos ateus e pessoas que não acreditam na existência de Deus, é uma palavra que não pode percorrer a linguagem e que não faz sentido falar em termos de evolução. Porque quando você fala evolução, você está propondo que existe algo ao qual você está evoluindo para se tornar aquele algo. Certo? É isso. A Bíblia, ela propõe um padrão de vida para nós, de comportamental, moral, que é o próprio Cristo. Então, quando a gente fala que está evoluindo, você está evoluindo na direção do Cristo, daquilo que Ele é como pessoa. Então, eu comparo a minha vida com a vida de Jesus e eu posso dizer que se eu sou semelhante a Ele ou não. Eu posso dizer as palavras de Paulo ou não. Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Portanto, nós temos um padrão para onde a gente evolui. Se não existe esse padrão na existência, no existencialismo, portanto, eu evoluo para quê? Para quê? Quando diz que a humanidade evoluiu para quê? Vocês acreditam realmente que a humanidade, de um modo geral, ela evoluiu moralmente falando? Vocês acham que hoje o homem ele é menos pecador? A humanidade, tá? Esquece a igreja. Vocês acham que a humanidade, o indivíduo humano, ele é diferente daquele indivíduo que estava lá nos tempos de Noé? Vocês acham? Mesmo com o tal do iluminismo, com toda essa questão, né, que a humanidade se gaba e diz que o ser humano evoluiu moralmente falando, porque supostamente algumas coisas de fato mudaram, né? Por exemplo, nós não temos mais a escravatura como houve no Brasil e nos Estados Unidos, não temos mais isso. Mas de fato a escravatura foi abolida, de fato? Continua existindo escravidão no mundo? Continua. E muitas vezes em países que supostamente trouxeram uma revolução, libertando aquele país da escravatura que era o cristianismo. Então, supostamente não temos mais homens sendo escravizados, literalmente, por um sistema como era aqui no Brasil, mas nós temos outros tipos de escravos humanos. Às vezes é difícil para a gente, assim, pelo menos para mim, é difícil assim, entender como uma coisa assim, real, porque eu nunca vi isso acontecendo. A questão de que ainda existe o tráfico humano. Apesar do Desertor ter uma música que se chama Tráfico Humano, não dá uma impressão que isso é uma coisa assim, cara, isso é coisa de filme. Isso não pode ser real. Não pode ser verdade que ainda pessoas no século 21 ainda fazem parte de um sistema onde a pessoa olha para um ser humano como
alguém a quem ele pode submeter a um valor físico, literal. Então, de traficar literalmente aquela pessoa. E nós sabemos que isso é uma realidade. Todos os anos nós temos um dia do ano, especialmente, onde alguns movimentos dentro da igreja se propõem a orar e a combater, de fato, isso. Então, quando uma Luísa Sonza fala isso, a vida é evolução, e a gente olha para a vida dela, né, fica uma coisa um pouco confusa. Qual que é o tipo de evolução? É cada vez mais a gente mostrar um pouco mais o nosso corpo? Evoluir é isso? Evoluir é cada vez aparecer um pouco mais pelado na televisão, salvo Largados e Pelados, que não aparece de fato pelado, né, porque tem uns borrãozinhos ali que nos protegem das regiões abissais, né? Mas é isso. Quando você olha para a vida dessa pessoa, sobre o que essa pessoa está falando de evolução? O que é evolução? Então, nós temos que tomar muitos cuidados, porque esse termo evolução, na concepção do mundo, em nada tem que ver com aquilo que a gente acredita e que a Bíblia fala. Quando o mundo fala liberdade, essa concepção de liberdade é uma coisa muito confusa para mim e para você. E não tem muito a ver com aquilo que a Bíblia fala acerca de ser de fato livre. Na concepção bíblica, ser de fato livre, nós veremos um pouco mais para frente, que é aquilo que Cristo realmente aplica em nossas vidas. A Cristiane Torlone, a atriz, ela fala assim que a vida é uma grande oportunidade de crescimento humano e de libertação. Então, mais uma vez, crescimento humano. Qual que é esse padrão? Quando eu sei que eu estou crescendo como ser humano? Alguém assistiu o documentário chamado What is a Woman? Alguém assistiu? Ninguém assistiu? Queridos, dou essa tarefa eclesiástica para vocês. Assista esse documentário lá no YouTube. What is a Woman? O que é uma mulher? É uma pergunta, tem legendado. Quem sabe inglês, né? Não precisa procurar legendado, mas tem legendado para as pessoas que não sabem inglês, como eu, no caso. Você pode assistir lá, tá bom? Mas é isso. Então, quando essas pessoas falam que a liberdade, esse documentário, todo ele caminha em cima disso. O que é uma mulher? E aí, basicamente, o documentário gira em torno dessa questão de gênero, de sexualidade e gênero. O cara, ele é pai de 4 meninas e ele tem acesso a esse tipo de informação, que hoje nós vemos por aí, e basicamente é isso, ele vai sair por aí perguntando. Então, ele vai primeiro perguntar para os profissionais que estão divulgando e defendendo essa ideia. Então, ele vai para psicólogos, psiquiatras, ele vai, inclusive, ele faz uma entrevista com uma mulher que é uma médica, que já fez diversas mudanças de sexos em crianças. Então, nesse documentário é muito interessante, porque ele aborda toda a questão, até mesmo, da medicação que é utilizada, e em todo o documentário é isso. Procura ouvir também essa questão de pessoas de transexuais que estão hoje, que são mulheres. Como é que eu posso falar? Eu me perdoem por isso, mas a minha geração tem uma dificuldade de conjugar o verbo, o português, nessa linguagem. De verdade, eu tenho uma dificuldade. Para mim é muito difícil de falar o português, tentando não ser assim uma pessoa preconceituosa e tudo. Na minha mente é difícil. Eu já não sei falar português direito. Daí vieram e complicaram um pouquinho mais, porque esse negócio de linguagem neutra, assim, sabe? Eu não consigo mesmo, de fato. Então, se cometer um erro aí, quem está ouvindo não vai me processar por causa disso. Esqueci o que eu ia falar. Isso, essa questão das mulheres trans no esporte, né? Então, teve lá o caso de duas competidoras trans
competindo com mulheres cis, né, héteros cis. E assim, a pergunta foi, quantas vezes as duas mulheres trans venceram as mulheres héteros cis? Todas. Não foi uma vez, foram todas as vezes. Todas as vezes elas venceram. Então, assim, e se coloca isso, daí a entrevista, todo o documentário é em volta disso. Ele perguntando para as profissionais, mulheres héteros, cis, olha como a gente tem que hoje, né? Antes a gente falava só mulher ou homem, a coisa já se resumia numa coisa só. Porque a questão da sexualidade de cada um era uma coisa privada. Eu não precisava ficar definindo, você não precisava dizer o que você fazia com o teu corpo. Entendeu? Ninguém perguntava para mim assim, você é homem? Óbvio. Óbvio que eu sou um homem. Entendeu? O que você faz com a sua sexualidade? Não interessa. Não interessa se eu sou homossexual, se eu sou uma mulher que está dentro de um corpo de um homem. Eu definia as pessoas pelo seu estereotipo. A intimidade de cada um é de cada um, não interessa. Não interessa. Eu não preciso sair por aí falando o que eu faço com o meu corpo. Isso é meu, acabou, ponto. Agora não, a gente precisa dizer para a sociedade, declarar para a sociedade o que a gente é, o que a gente faz na nossa intimidade, nas nossas preferências. E aí era isso, a pergunta, e todo o documentário, ele percorre isso. Daí tem aquelas pessoas que conseguiram sair dessa visão de mundo e hoje sofrem as consequências nos seus corpos, pelas suas escolhas que foram tomadas, ao supostamente tentarem fazer uma tentativa de mudança de sexo. Mas por que, o que é uma mulher? Porque essa é a grande pergunta do documentário. O que é uma mulher? E simplesmente, queridos, a constatação que você vai ter em todo o documentário, a única pessoa que responde isso é no final do documentário, que é a esposa dele. Nenhum, absolutamente, ninguém. E ele vai numa marcha feminista. Supostamente, ele falou assim, agora eu estou no lugar certo. Porque se tem um lugar onde tem que saber o que é uma mulher, é aqui. Um monte de mulher levantando a bandeira feminista, defendendo a mulher. A mulher é a mulher. Então, portanto, essas sabem o que é ser uma mulher. Ninguém respondeu a pergunta. Simplesmente as respostas eram, eu não sei. Todos os defensores da questão de gênero, de que você não nasce homem nem mulher, as feministas, os médicos, ninguém conseguiu responder essa pergunta. A única que respondeu assim, sem pestanejar, foi a esposa dele, no final. Ele faz uma entrevista com o Jordan Peterson, isso? Não me corrija meu inglês na frente dos outros. O Peterson, e pergunta para ele assim, Peterson, o que é uma mulher? Ele fala assim, case e você saberá. Eu falei, a resposta estava em casa o tempo todo, né? Daí aparece ele voltando para casa e a esposa dele está ali. Ele chega assim, mulher, o que é uma mulher? E ela responde, é um adulto fêmea. É um adulto fêmea. Ponto. Isso é uma mulher. Mas assistam lá. Tem um estômago, queridos. Tomem um antiácido um pouco antes, sabe? Porque eu confesso para vocês que eu parei várias vezes e fui respirar um pouco. É algo que causa num cristão, deveria causar, e até falei com a minha esposa isso, que o que me assusta é que deveria causar e não causa. Mas é uma coisa que causa em mim assim uma revolta, olha, uma ira para além, porque não estamos falando de adultos fazendo escolhas. Não estamos falando de uma
uma questão ligada a cada um de vocês que é um adulto que vai fazer as suas escolhas. Nós estamos falando de uma questão que envolve crianças e adolescentes, que estão muito além, muito aquém de estar no poder absoluto de tomar uma decisão para o restante das suas vidas. E que isso deveria ser uma coisa para quem tivesse seus 30 anos. Que é a idade que a Bíblia julga que uma pessoa está madura para algumas coisas. Vocês sabiam disso? Que na cultura judaica, até os 30 anos de idade, você era um adolescente. Você só se tornava um homem a partir dos 30 anos de idade, que é quando você podia ter consciência, de fato, acerca das suas escolhas. Inclusive, já existem movimentos dentro da psicologia que já quer aumentar essa questão da adolescência dos 10 anos até os 30 anos de idade. Quem aí já tem mais do que 30? Quem tem menos de 30? Tudo adolescente. Tudo teen. Já está sendo classificado. Já pode fazer parte dos go-go-teens. Então, por quê? Porque a Cristiane Torlone, ela coloca essa questão, então, né, que ela é uma oportunidade de crescimento humano. Daí eu fico pensando, quando essas pessoas falam de crescimento humano, o que isso quer dizer, de fato? E é uma preocupação quando o mundo, quando o humanismo, ele quer determinar o que é evolução moral, vindo de uma pessoa que a gente sabe cuja vida está aquém ao que eu imagino que deva ser uma conduta de uma pessoa, e uma questão de crescimento, né, do que essa pessoa está falando. Né? O Ronaldo Caiado, um político, ele disse: a vida é muito breve e não tem nada melhor do que passar pela vida com a consciência tranquila. Todo político devia saber disso, né? A vida é aprendizado, é conhecimento. Randolph Rodrigues, um político. A vida é o que eu escolho fazer, por isso ela também é perda de tudo aquilo que você não escolheu. Essa é uma frase muito sábia. A vida é travessia. A vida é uma grande cilada. A vida é estar com os outros, é pertencer. E aí agora começa aqueles que não sabiam dizer. Albertina Duarte, uma ginecologista, supostamente uma pessoa que então traz vida a este mundo, né? Eu não sei o que é. Se não sabe o que é, por que está falando o resto, né? Continua dizendo: é uma força, é esperança, é nascimento, é sofrimento. Fábio Porchat, a bênção, que gosta de criticar o cristianismo e falar mal do cristianismo, que tenta destruir a esperança e a fé das pessoas por meio de seu humor imbecil, diz assim: eu não sei, a vida é triste, é tentar sobreviver o máximo que você puder, a vida não é boa. É esse cara que tem a vida desgraçada, que ataca então aqueles que têm esperança no Cristo, porque supostamente acredita que a sua vida é superior à dos outros, para querer então destruir a esperança dos outros, para que os outros vivam esse lixo de vida que ele vive. Não é interessante isso? Se a tua vida é essa porcaria, por que você então critica aqueles que têm esperança, que creem, que têm fé? A gente não sabe o que é a vida. André Abujanra. Flávio Gicovat, que é um psiquiatra, não sei o que é a vida. É uma incerteza. Celso Sabadim, um professor, eu não faço a mínima ideia. O Iberê Tenório, um youtuber, eu não sei e me sinto confortável em não saber. Jô Soares, sei lá, não faço a mínima ideia.
Eduardo Sterblit, humorista, foi que deu a resposta mais triste. Ele fala: eu não tenho a mínima ideia. É ter momentos para mim, é poder ajudar meus avós. E no final ele fala: me responda, por favor, cara. Quando ele começa a chorar e entra, de fato, numa postura de desespero por não saber responder. Kim Kataguiri, também político, ninguém sabe. Ida Vicência, uma crítica de teatro: a vida é uma sombra ambulante. Braulio Bessa, um poeta: a vida é o que se escapa. Rui Castro, um jornalista: eu não sei, que pergunta, eu não terminei de viver ainda. Adriano Goldman, diretor de TV: a vida é uma busca por momentos de calma. Estou quase encerrando essa parte, queridos. James Bantu, um poeta: a vida é escrever sem borracha. É um jogo de fliperama, apenas com uma ficha. E aí eu achei assim interessantíssimo em todas essas questões o fato de que nenhum deles sabe o que é a vida. E aqui eu coloquei, eu fiz um resumo de todas, são mais de 100 respostas, e basicamente a resposta se resume nisso: eu não sei. Assim como ninguém sabe dizer o que é uma mulher, ninguém sabe dizer o que é a vida. E esse é o nosso mundo. Esse é o nosso mundo com essa vidraça, com essa parede de vidro, onde supostamente as pessoas emitem opiniões, tentam dar sentido à vida para os outros, sendo que ela mesma não tem resposta para a própria vida dela. Essas pessoas fazem música, essas pessoas fazem filme, essas pessoas fazem teatro, essas pessoas fazem pinturas, essas pessoas fazem novelas, essas pessoas fazem filosofia, essas pessoas ensinam e não sabem absolutamente nada acerca do que é a vida. Esse é o mundo, o qual eu e você estamos inseridos, o qual nossos filhos estão aprendendo acerca dessas pessoas, o que é a vida. Para Salomão, a vida em si mesmo era tão somente algo inútil e sem sentido algum. Lá em Eclesiastes ele fala: tudo é inútil, é correr atrás do vento, não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Isso é tirado do livro de Eclesiastes, no capítulo 2, depois até deixo essa tarefa para vocês, lerem todo o capítulo 2. Uma vez um ateu usou o livro de Eclesiastes para dizer que a Bíblia era uma contradição, e de fato, o livro de Eclesiastes, ele é uma proposta contrária à fé. Por quê? Porque todo o livro de Eclesiastes, Salomão ele faz uma aplicação existencialista na vida, onde ele fala assim: se Deus não existe, vamos olhar para a vida em si mesmo. O que é a vida por si mesmo? Aí ele vai falar: o ímpio trabalha e morre, o justo trabalha e morre. O ímpio às vezes se dá bem, e o justo se lasca. Às vezes o ímpio se lasca, e o justo se dá bem. Ele fala, inclusive, às vezes você trabalha a vida inteira para construir uma coisa, e depois teus filhos desprezam tudo aquilo que você construiu para eles. Então Salomão vai trabalhando essas questões. E ele aplica o existencialismo na vida, e aí a conclusão é essa: tudo é inútil. Tudo é inútil. Então, o que é a vida na revelação do Novo Testamento? Primeira coisa é que a vida vem de uma pessoa, Cristo. Lá em João capítulo 1, 4, diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A outra coisa que o Novo Testamento fala é que a vida, então, não somente está em Cristo, mas a vida também é
o próprio Cristo. Ele é uma pessoa. Lá em 1 João 1:2, olha que coisa interessante. Quando João vai falar acerca da experiência deles caminharem com Jesus, olha como é que ele define Jesus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Aí ele vai falar. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, portanto, o apóstolo João está dizendo que a vida, ela é dada por alguém, e essa vida que é dada é o próprio Deus que é dado para cada um de nós. Amém? Quando a Bíblia chama vida, nesse sentido, não é simplesmente estar vivo, não é simplesmente existir. Ele está falando que é um tipo de vida, é uma qualidade de vida. E essa qualidade de vida, ela é dada por uma pessoa que habita dentro de mim e dentro de você. Essa pessoa, ela dá a vida eterna. Lá em 1 João 2:25 diz: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Amém? Amém, queridos? Por que que nós temos a vida eterna? Porque quem habita em nós é eterno. Por isso que eu e você temos a vida eterna. Então, a vida eterna, ela não é uma existência simplesmente como é a de um animal, de um vegetal, né, de um peixe, de um cachorro, de um gato. Não. A vida, ela é uma pessoa que é eterna, e essa pessoa que habita em mim e em você. Por isso nós temos a vida eterna. Por isso que quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Mas essa pessoa continuará existindo. Portanto, vida eterna não é existir para sempre. Vida eterna é uma qualidade, é algo específico, que é aqueles que existem em Cristo, que têm Cristo em suas vidas, como a fonte de vida e vida eterna, porque Ele que é eterno, habita em mim e habita em vocês. Depois, lá em 1 João 5,12, vai dizer que esta vida é somente para os que creem. Diz assim: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Portanto, isso anula qualquer tipo de proposta ecumênica, seja lá qual for, que seja, que eu tenho visto assim. Por isso que eu falo que, meu Deus, o que está acontecendo com esse mundo, e especialmente com alguns cristãos que se pronunciam na internet. Eu voltei lá a cutucar a onça com vara curta lá no Facebook, né? E fica tranquilo que não é sobre política, eu me nego a isso, mas não cutuca, não cutuca. Na tentativa de corrigir algumas questões que, é assim, eu ouvi da boca de um cara, essa semana, vendo uma entrevista dele, que ele disse assim: não existe espaços vazios. Em se tratando de política, em se tratando de teologia, filosofia, não existem espaços vazios. Todos os espaços são preenchidos. Quando eu me abstenho, aparentemente pensando que aquele espaço não faz diferença nenhuma, quando eu saio e eu deixo aquele espaço, um outro vem e assume aquele espaço de voz. E aí, querido, é o que está acontecendo. A música pertence a Satanás. A política pertence a Satanás. Música, quando eu falo música, estou querendo também falar, melhor falando, a arte em todas as suas expressões pertencem ao diabo. A política pertence ao diabo. A filosofia pertence ao diabo. O ensino pertence ao diabo. Por quê? Porque a gente pensou assim: eu não vou falar nada.
A minha voz minha voz não significa absolutamente nada. Deixa esse espaço vazio. Então a gente tirou o corpo, automaticamente alguém assume o lugar, como voz, para falar aquilo que vem do inferno. E é isso, por isso a importância de nós termos professores cristãos de fato, que se negam a ensinar aquilo que não vem da parte de Deus. Precisamos de políticos comprometidos com Deus, com o seu reino, não com filosofias partidárias. Precisamos de atores cristãos, pintores, músicos. Nós precisamos tomar o nosso papel nesse lugar, meus queridos, nesse mundo. Amém? Precisamos, todos nós precisamos. Aonde nós estivermos, nós temos que fazer a diferença, em nome de Jesus. Por isso que Paulo falava que nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Como assim? Você estava morto antes de vir para Cristo? Literalmente? Não. Você respirava. E Paulo fala que você estava morto, que eu estava morto. Ele fala isso, você estava morto. Você só passou a estar vivo, ter vida, quando você veio para Cristo. Por isso que a Bíblia toda, quando se refere à vida, ela está se referindo a isso. Vida, só existe uma vida bíblica, que é estar em Cristo Jesus. Então, Paulo ele falava assim, lá em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver para ele era estar em Cristo. Estar morto era não estar em Cristo. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a máxima da fé cristã. É para isso que nós fomos chamados, é para isso que Cristo morreu, para que pudesse viver em cada um de nós. Amém? Você pode falar isso? Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? E aí ele continua dizendo assim, e a vida que agora vivo, olha só, eu vivia uma vida, mas agora a vida que agora eu vivo, que eu agora estou vivendo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Então agora de fato eu vivo essa vida. Queridos, quando nós estamos falando de eternidade, ela não envolve somente questões quantitativas, no sentido de algo que vai durar para sempre, mas também qualitativas. Então, eu destaquei ainda, utilizando a primeira carta de João, 6 qualidades que envolvem essa questão do que é a vida, então. Se a gente pudesse dizer o que é a vida é uma pessoa. Quem é essa pessoa? É Cristo. O que essa pessoa nos dá? A vida eterna. Porque Ele é Deus, porque Ele é eterno. Agora, como se manifesta essa vida? A vida é dor? A vida é sofrimento? É, mas não é isso que essa vida qualitativa traz para mim e para você. Todas estas coisas fazem parte desse mundo, de existir nesse mundo, mas a qualidade dessa vida que vem para dentro de mim, você, por meio dessa pessoa, ela implica então em 6 questões. A primeira é que ela é uma luz que repele todas as trevas em mim e em você. Lá em 1 João 1:5, diz assim, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, o que o texto fala? Mentimos e não praticamos a verdade. Olha só, se Cristo habita em mim e nós temos essa vida eterna, ela se manifesta em mim com um tipo de qualidade de vida. Qual é essa qualidade de vida? Essa qualidade de vida é que eu tenho que andar na luz. Eu não posso andar nas trevas. Portanto, se eu digo que eu tenho Cristo, mas eu caminho nas trevas,
O texto está dizendo que nós estamos mentindo. Opa, tem uma mentira aí. Como é que eu percebo essa mentira em mim? É quando eu supostamente digo que estou na luz, porque estar na luz é aqui, ó. Estou aqui na luz, ó. Olhando para a luz. Se você apagar todas essas luzes e eu continuo andando aqui, tropeçando na cadeira e estou falando, eu estou enxergando, e você não está enxergando, alguma coisa está errada nessa minha afirmação. Amém? Então, a primeira qualidade que a vida eterna traz para mim é essa questão de que eu caminho na luz. Eu não posso caminhar nas trevas. A segunda qualidade é que ela traz para mim uma coisa chamada comunhão. Lá em 1 João 1,3, diz isso. Olha só, lá no versículo 7, ele fala assim, desculpa, é 1,7, coloquei 1,3 ali, não, é 1,7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. A outra coisa, então, que essa vida eterna traz para mim, é que automaticamente ela se manifesta na minha vida por meio da comunhão. Comunhão com o Pai, mas comunhão entre nós. Certo? Lá no capítulo 3, no versículo 14, ele diz assim, olha só que interessante, queridos. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Como que eu sei? Que eu passei da morte, que eu não estou mais morto, como Paulo falou. Como que eu sei? Pipe, como que você sabe que você não está morto? Então, ao invés da perguntinha, o que é uma mulher? Perguntaria para mim e para você, como eu sei que eu não estou morto? A manifestação disso. Como se manifesta a vida em mim? Como de fato eu tenho essa vida eterna em mim? Como que ela se manifesta? Vai dizer assim, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Olha só. Então, a qualidade dessa vida, ela se dá por meio da comunhão e do amor que eu tenho para com meus irmãos. Logo, esse bando de gente que está por aí, chamando para si a suposta vida de Cristo nele, dizendo que tem vida de Cristo nele, chamando para si, eu sou cristão, só eu e Deus basta. Né? Até eu fiz uma provocação essa semana, dizendo, coloquei uma figura de um tijolo maciço, assim, um tijolo dizendo assim, esse tijolo acha que ele é uma casa. Então, tijolo não é casa. Casa é um monte de tijolos. A igreja não é uma pessoa, a igreja somos nós. É isso aqui que acontece. Quando está tudo reunido, isso aqui é a igreja. Amém? Não existe a menor possibilidade do Pipe sozinho ser igreja. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Pipe só é igreja quando está junto com todos os irmãos dele em Cristo. Quando eu amo meus irmãos, quando eu quero estar junto com meus irmãos. Então, essa é uma qualidade da vida eterna. É uma qualidade daquele que tem Cristo. Lembra que eu falei? Quem tem Cristo tem a vida, e essa vida se manifesta dessa forma. Amém? Note que João está dizendo que esta é a constatação de que você e eu passamos da morte para a vida. Nós amamos os nossos irmãos. É fácil amar? Não. Você acha que é fácil para Deus amar você, querido? Hein? Acha? Eu fico pensando, por que Deus insiste em me amar? Quando eu olho para a minha vida. Então, esta é a qualidade da vida eterna. Se eu não amo meu irmão, isso implica que eu ainda estou morto nos meus delitos e nos meus pecados, e não possuo a vida eterna em mim. Quem tem essa luz, busca a comunhão com Deus e o próximo. Amém? A terceira característica, queridos, vou acelerar aqui, é que essa luz traz luz às nossas trevas e pecados, lá em 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, a outra percepção de que eu tenho de fato a vida eterna em mim, é porque eu percebo acerca dos meus próprios pecados. É por isso que, olha, se isso serve para a constatação da vida eterna em mim, então eu tenho certeza absoluta de que eu tenho a vida eterna. Por quê? Porque eu acho que ninguém se enxerga mais como um pecador do que eu.
Se alguém pudesse constatar e dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça, sou eu. Porque eu nunca consigo me enxergar como um não pecador. Quando a pessoa se enxerga como não pecadora, essa pessoa não possui a vida eterna. Continuando, no versículo 4, o quarto ponto, a quarta característica, é que essa vida eterna nos conduz ao arrependimento, no versículo 9. Amém? Nós confessamos os nossos pecados. Amém? Então, uma vez que eu entendo a minha posição como pecador, eu sempre estou me arrependendo dos meus pecados. Então, não é somente uma constatação do pecado, mas é um arrependimento genuíno que a vida eterna traz. Porque ela faz uma mudança, a famosa palavra grega metanoia, essa mudança de mente em mim. A quinta característica é perdão. É perdão para com o outro. Essa vida eterna, ela traz esse perdão que vem da parte de Deus, e do mesmo modo, ela se manifesta por meio do perdão para com o meu irmão. Se eu não perdoo o meu irmão, eu não tenho a vida eterna. Quando Jesus fala, se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados, ele está dizendo, olha, aquele que tem a minha vida dentro dele, tem que manifestar perdão na vida do outro também. É fácil? Não. Se for para a gente perdoar as coisas perdoáveis, aí... Às vezes as pessoas falam assim, por exemplo, envolvendo questões de traição, né? Se eu for traído, eu não perdoo. Por que isso? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Eu acho que uma das coisas mais desafiadoras na vida de um cristão é justamente isso. Perdoar ali a tampa do vaso que ficou levantada, qualquer um perdoa. Perdoar porque xingou de bobo? Perdoar porque falou que a comida estava salgada? Qualquer um perdoa. Perdoa porque fez um erro? Qualquer um perdoa. E aí, quando se trata de você perdoar o assassino do teu pai? Como foi o meu caso? Vocês acham que eu pensei em algum momento em vingança? Em querer que aquela pessoa queimasse no fogo do inferno? A primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar e dizer, Pai, eu perdoo. É teu. Pertence ao Senhor todo juízo diante disso. Isso estou falando de uma coisa só, tantas e tantas coisas que a gente precisa perdoar na vida. Tem coisas que a gente fala assim, cara, isso é tolice. O grande desafio de ser cristão é justamente isso. Perdoar situações onde a gente pensa assim, não, cara, isso não tem perdão. Está aí uma coisa no Evangelho que não existe. E por último, a vida eterna, ela se manifesta em cada um de nós, por meio da santificação. Lá em 1 João 3, 6 e 9 diz assim, qualquer que permanece nele não peca, mas que qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Parece haver uma contradição aí, né? Pô, Pipe, você falou que você sempre se enxerga como pecador, e uma das qualidades da vida eterna é te levar ao arrependimento e à confissão dos pecados, e agora João está falando que quem permanece nele não peca. Na verdade, a tradução mais correta desse texto, queridos, acabei lendo aqui uma tradução fraca. A tradução no grego, ela significa literalmente, qualquer que permanece nele não vive pecando.
Isso é uma coisa que a gente tem que refletir, porque aí está, de fato, a evidência de que a vida eterna está em mim. A vida eterna está em mim porque eu não vivo na prática do pecado. Se eu vivo na prática do pecado constantemente, sem arrependimento, eu tenho qualquer coisa, menos a vida eterna. Amém? Então, quando te perguntarem o que é a vida eterna, responda sem pestanejar. A vida eterna é Cristo. A vida é Cristo. Ele vive em mim, Ele mudou a minha vida, Ele me transformou numa nova pessoa. Ele mudou até mesmo as questões assim que envolviam a minha mente, o meu modo de pensar. Hoje a minha mente está submetida ao Espírito Santo que habita em mim, que é o meu guia, que é o meu alerta, a minha luz que ilumina e diz, cara, volte. Você está indo muito longe, volte. Eu gosto muito dessa visão acerca da graça como se fosse um caminho onde Deus coloca um limite para cada um de nós, assim. E eu, de fato, acredito fielmente nisso. Eu estava vendo uma entrevista no Jesuscope de um pastor muito conhecido falando a respeito dessa questão da perda da salvação, né? Ele falando que, de fato, a pessoa pode perder a salvação. Eu não creio nisso, obviamente, porque se eu cresce nisso, então já era. Eu estou lascado. Aonde eu entendo que a graça é um caminho que Deus estabeleceu para cada um de nós. Dentro desse caminho, desse espaço aqui, eu e você caminhamos, tropeçamos, erramos, falhamos, nos arrependemos, porque existe uma luz constante, uma pessoa constantemente vivendo em nós e nos mostrando as áreas em nossas vidas que precisam ser transformadas. E Ele vai nos permitindo viver dentro desse caminho. Quando eu estou indo muito longe, que eu vou sair desse limite, Deus me dá um tapa. Pam! Volto. Aí a gente volta meio tontinho aqui, ó, todo arrebentado, todo quebrado, esmiuçado pelas burrices que a gente faz. E Deus então nos faz de novo, nos reconstrói como um vaso, como o oleiro que Ele é para mim e para você. Amém? Se eu não crer nisso, meus queridos, que Deus é o Senhor absoluto da minha vida e desse caminho, onde Ele vai completar a obra que Ele iniciou na minha vida, eu abandono tudo. Se depender de mim, eu não consigo. E eu e você só conseguimos chegar no final de tudo, permanecer até o fim, por causa dessa graça que Ele nos permite, apesar de nós mesmos, e nos conduz até o final. Amém? Por causa do quê? Por causa de mim? Não. Por causa dessa qualidade de vida que é uma pessoa que habita. E que essa pessoa não fica assim, saindo e entrando. Tem pessoas que acreditam literalmente isso, que se você peca, você perde a salvação. E se você se arrepende, você voltou a ser salvo. Aí depois você peca de novo e você perde a salvação. E que existe literalmente um anjo que fica lá no livro da vida. Ele escreve, Volmir de Bastos. Daqui a pouco ele apaga. E escreve lá no outro livro. No livro do Satanás lá. No, como é que é? Note. Do Death Note. Lá no Death Note. Volmir de Bastos. Daí o Volmir de Bastos se arrepende por si mesmo. Aí, ai, que bonitinho, está salvo de novo. E me traz novamente para o livro da vida. E aí o Volmir de Bastos é tão burro que ele peca de novo. Aí você apaga de novo. Vai lá para o Death Note de novo. E assim fica. Esses teólogos esquecem que o meu e o teu nome, quando foi escrito nesse livro, ele foi escrito antes da fundação do mundo. Não existia
existência alguma, não existia história alguma. E ele escreveu lá, pela graça dele, o teu nome. E ele escreveu não com tinta, ele escreveu com sangue. O sangue do Cordeiro. Nada pode apagar o teu nome desse livro, meus queridos. Absolutamente nada. Só precisamos acordar para o que nós estamos fazendo realmente com essa vida que está dentro de cada um de nós. Porque ela está aí. E ela precisa se manifestar. E ela vai se manifestar cada vez mais quando eu e você buscarmos que ela se manifeste. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, Tu és a vida em nós. Obrigado, Jesus, por viver em nós. Obrigado, Espírito Santo, por viver em nós, porque Você é o penhor da nossa herança. Você é a certeza de que nós somos filhos, de que nós não pertencemos a este mundo, de que nós pertencemos à eternidade juntamente de Ti, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por nos convencer do pecado e do juízo. Obrigado, Espírito Santo, porque todos os dias é Você quem nos ajuda a permanecer. Obrigado, Jesus, pela Tua promessa de que Você estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, Jesus, pela Tua promessa de que o Senhor disse que prepararia um lugar e voltaria para nos buscar. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra que diz que todos nossos nomes foram escritos no livro da vida, antes de todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque isso foi escrito com Teu sangue precioso, Senhor Jesus. Não foi escrito pela vontade humana. Nós não nascemos da vontade humana. Nós nascemos de Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Nos perdoe, Senhor, por sermos tão falhos, errados, estúpidos, tão estúpidos, Senhor. E nos ajude, Senhor, a sermos de fato aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Que nós possamos falar as palavras de Paulo, Deus, com poder e com autoridade. Que não somos nós, mas quem vivemos. De que o Senhor vive em nós e que a vida que agora nós vivemos pela fé. Que nós possamos dizer, Deus, para os outros, sede meus imitadores, porque nós somos do Senhor. Porque nós o imitamos no nosso dia a dia, Senhor. Deus, extirpe da nossa vida, Deus, toda a mediocridade, todo o pecado, todo o vício, toda a doença, toda a preguiça, Deus. Tudo aquilo, Deus, que nos impede de sermos cheios do Teu Espírito. É o que nós oramos, Jesus, em Teu nome. Amém.